Olá, eu sou Érica Mello. E eu sou a Anaísa Silva. E juntas nós somos o Comigo Você Pode. Um podcast para falar de tudo que você achava que não podia, mas a gente vai contar para você que você pode sim. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Luana Canuto. Ela é cabeleireira, tem um salão maravilhoso aqui na região de Mogi e ela é especialista em loiros e mega hair. A Luana tem uma história de superação incrível. Ela passou por um momento muito complicado, uma situação de luto, né? Uma transformação de vida, transição de carreira. Tem uma série de coisas que a gente acredita que sempre vai ser o fim da nossa vida, mas ela vai contar como que ela fez para superar tudo isso, quais foram as dificuldades que ela encontrou no caminho e o que isso tudo trouxe de bom na vida dela. Muito prazer, Luana. Obrigada por ter vindo. O prazer é tudo meu, é uma honra. Muito obrigada pelo convite, viu? E vamos lá no bate-papo. Ansiosa. Não vou te dar muito prazer, porque a gente já se conhece. Um momento. Querida. Inclusive, ontem eu passei o dia com a Luana. A Luana é uma pessoa, assim, que... não dá para dizer tudo que ela passou por conta de como a doçura que ela traz para a vida, como ela lida com as pessoas, a forma que ela encarou todos os problemas. Hoje ela é uma empresária muito bem sucedida, o salão dela é um mimo, as funcionárias amam ela e a gente acha que a gente não consegue as coisas por conta das nossas dificuldades e eu acho que depois do que você passou, né, Lu? Foi uma trajetória, assim, que em alguns momentos eu também achei que não ia conseguir. Foram a perda, a gente nunca está preparado para a perda, né? E aí, não era minha profissão, né? Começando aí, não era minha profissão. Eu era tia da van, eu era motorista de transporte escolar. E aí, eu fiquei 18 anos dirigindo uma van, me casei muito jovem, tive minhas filhas, e aí... Em 2017, a minha mãe faleceu, e a minha mãe era uma das cabeleireiras mais lindas que eu sempre... A minha admiração por ela é enorme. Nunca conheci uma mulher tão dedicada ao seu trabalho, com tanto amor. Enfim, a minha mãe faleceu e aí ficou o salão. Era o sonho da vida dela. E aí eu disse, não posso deixar acabar. Vamos lá, eu vou parar com o transporte e vou me dedicar ao salão. Porém, eu imaginava em administrar apenas. Porque eu achava que eu não levava jeito e tudo. Mas aí, em 30 dias, eu cuidando do salão dela, eu me apaixonei. Eu já queria pôr a mão, eu já fazia alguns procedimentos. E o mais legal era que as clientes da minha mãe eram muito amigas dela. Então, e elas sabiam essa vontade que ela tinha, que eu fosse cabeleireira também. Então, o que elas fizeram? Elas começaram a me incentivar. Dizer, olha, faz o meu cabelo. Com certeza você sabe. Se não der certo, depois a gente arruma. E aí o que eu falo, que a mulher tem que ajudar a outra mulher, né? E elas fizeram isso comigo. E aí eu fui estudar e me apaixonei. Me apaixonei pela profissão, comecei a trabalhar. Porém, 2 meses depois, eu fiquei viúva. 22 anos casada, Uau. Eu fiquei viúva. Com as 2 meninas e o salão. Qual que era a idade das meninas? A Luísa tinha 8 e a Júlia ia fazer 15. Já estava próxima do aniversário de 15 anos. E você tinha quantos anos? Eu tinha 38. Uma idade difícil para passar uma transição tão... Sim, para mim foi bem difícil. Na verdade, a gente estava até pensando como você recebeu a notícia. Eu pensei em responder, mas eu não acho uma resposta, assim, porque na hora o seu coração acelera, falta o seu ar, você não sabe. Eu pensava nelas o tempo todo, como eu vou dizer a elas, como vai ser isso. Porque elas ainda estavam sofrendo a perca da avó. Isso. Então, assim, para elas, eu não imaginava o tamanho da dor. Se estava doendo em mim, eu falava, e elas não vão suportar, né? E aí, Deus vai pôr na mão, a gente vai falando com jeitinho, as pessoas vão ajudando no processo. Mas nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu não imaginei que eu ia conseguir. Fala pra mim, com que força que você levantava todos os dias? Porque quando a gente perde a mãe, tá numa ordem, né, que a gente chama de ordem natural. Todo mundo imagina que uma hora isso vai acontecer, por mais difícil que isso seja. Agora, perder o companheiro, né, ou algumas mães que a gente sabe que perdem os filhos e tal, já tá fora da ordem que a gente espera, né, que a gente constrói naquela ideologia de vida.
que isso iria acontecer. Quanto tempo... Eu vou fazer 2 perguntas. Tá. Uma, quanto tempo depois do primeiro luto você assumiu o salão da sua mãe? E a segunda é, com que força você levantou todos os dias? O que você pensava? Quando você começou a... Poxa, o meu mundo acabou, vai isso, agora mudou, eu vou sair da profissão que eu tinha, vou sair da van, vou assumir o salão. Como é que foi esse momento para você? O que mais me preocupou com o falecimento da minha mãe e o fechamento do salão eram as pessoas que trabalhavam no salão. Eram pessoas que já estavam com a minha mãe há 14 anos. E aí eu dizia, o que elas vão fazer agora? Porque elas estavam acostumadas a estar ali com ela. Sim. E as pessoas me abordavam, falavam assim, Lu, e agora? O que a gente vai fazer? Eu dizia, não sei, calma, vai tocando. E eu deixei eles tocarem sozinhos por uns 20 dias. Tá. E aí, as pessoas falavam assim, vai lá, você nem aparece lá. Mas eu não tinha vontade de nem levantar da cama. Porque minha mãe tinha 55 anos, minha mãe era super jovem. E eu sabia o quanto, o amor que ela tinha por aquilo. E ir lá me fazia sofrer. Então, as pessoas ficavam, aparece lá. E aí, quando eu comecei a ir, eu disse assim, é muita... A minha mãe apostou tanto, ela foi cabeleireira ali há mais de 20 anos. E eu já estava também um pouco cansada do transporte, porque dá um desgaste na coluna, na mão. Então, eu já estava numa fase assim, tipo, não sei se eu vou parar. E ali foi o ponto de eu achar assim, ó, chegou minha hora, eu vou mudar. Com medo, mas eu vou mudar. Mas ali, até naquele momento, eu estava tendo toda a estrutura familiar, né? Do meu falecido marido, que estava ali do meu lado, das clientes da minha mãe, da equipe que minha mãe tinha, das minhas filhas. E eu falei, agora eu posso ficar mais tempo com elas. E aí estava tendo esse apoio, né? E aí o meu luto, na verdade, quando eu tive a segunda perda, eu ainda estava sofrendo muito por conta dela. Era muito recente, Era né? muito recente. É porque, na verdade, assim, foram 2 perdas, 2 lutos e 2 recomeços. Tanto no pessoal quanto no profissional, né? Então, assim, a gente fala num prazo de 60 dias, uma pessoa que trabalhava com transporte escolar, tinha aí uma vida estável, né? Marido, filhos, pai, rotina, mãe, tinha uma né? Pai não, rotina, né? Mãe. Então, assim, foram 2 perdas em 2 meses e 2 reconstruções novas, né? Porque teve que abandonar um para começar o outro. E aí o marido falece e aí tem que assumir a outra situação também. E aí tinha as meninas, tinha o salão, eu estava estudando. E aí eu comecei a ter muito compromisso com as meninas, porque elas iam na terapia, elas não queriam ir para a escola. Então tinha que dar aquela atenção, aquele cuidado. E aí eu tinha dias, eu fiquei alguns dias sem trabalhar. Mas e aí, como é que faz? Sem mãe, sem marido? Ou você trabalha, ou você passa fome. Ou você não vai ter que comer. E aí eu levantava e eu ia. Mas tinha dia que eu só fazia um coquinho no cabelo e ia. E aí a equipe ficava, vem arrumar o cabelo, deixa eu lavar o seu cabelo hoje, deixa eu fazer isso. Mas era muita tristeza. Era muita tristeza. Assim, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Teve momentos assim que as pessoas falavam, Lu, desabafa. Mas parecia que tinha um nó na minha garganta que eu não conseguia falar. Tem alguma coisa, algum pensamento que vinha constantemente para você? Ou uma emoção que era constante? Você falou que tudo bem, que você ficava triste, né? Constante, você sentia esse nó. Mas tinha algum pensamento, alguma frase que rondava você, que era repetitiva, alguma coisa que marcou você nesse tempo? É muito louco, né? O que eu vou dizer. Eu até me emociono. Tanto um como o outro sempre diziam para mim, você vai conseguir. E eu não entendia muito bem porque eles falavam aquilo com tanta frequência. Qualquer coisa que eu dizia, eles diziam assim, você vai conseguir. Parece que não, mas você é forte. Você acha que você é frágil, mas você é forte. Você vai conseguir. E essa é uma palavra que ficava na minha cabeça todo o tempo. Quando eu dizia, eu não vou conseguir. Eu tô cansada, eu não quero ir. Eu não quero. Me suava, você vai conseguir. Você vai conseguir. E as meninas também diziam isso para mim. Em alguns momentos elas diziam assim, mamãe, como a gente vai fazer isso agora? Aí eu dizia, eu não sei, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Teve algum momento que você pensou em desistir? Muitos. Muitos momentos.
tanto no salão, como a profissão, nesse processo mesmo do luto. Eu achava que eu não era boa, que não adiantava eu estudar, que ela era boa, as pessoas me comparavam muito a ela, o trabalho dela. E aí, em alguns momentos, eu pensei em desistir. Eu tinha a Júlia me pedia muito, minha filha mais velha, me pedia muito para se mudar de lá, né? Sair daquela casa, e eu achava que não era correto, porque foi um sonho construído também, então eu achava que não era justo. E aí, de repente, eu me pegava dizendo assim, não, eu vou embora, eu vou mudar de país, eu vou fazer outra coisa. Eu fiquei muito em dúvida, não foi um tempo assim que eu fiquei muito em dúvida. Mas eu me lembro que tudo que eu fazia no salão, eu via a transformação delas, sabe? Por mais que eu estava triste, eu consegui realizar o meu trabalho ali, eu sentia que elas me agradeciam por aquilo, e eu estava fazendo bem, e que as coisas estavam indo bem. Então, foi assim, foi um dia após o outro. Tipo, tinha dia que era muito choro. E eu também dizia muito para as minhas filhas assim, vamos aprender a chorar, lavar o rosto e ir trabalhar ou estudar. Não vamos alimentar essa dor. Porque eu tinha medo que elas ficassem em depressão. O meu medo, eu sabia que eu estava deprimida, mas eu acho que eu não suportaria mais uma perda. Eu acreditava que eu não podia, eu tinha que poupar todo aquele sofrimento delas. Então, todas as vezes que eu levantava, que eu tentava me animar e seguir, era por conta delas também. Porque eu achava que elas não mereciam tanta dor. De toda essa dor aí, quais foram as consequências que você atribui a isso, né, a essa dor, esse luto, esse processo? Que consequências físicas e emocionais esse momento trouxe para você? Hoje? Não, naquela época. Naquela época, quais foram as consequências? Como é que você ficou? Como que era a sua disposição? Como é que ficou a sua saúde? Como que era? Como ficou seu corpo? Como ficou sua imagem? Primeiramente que eu não dormia, né? Eu fiquei meses sem dormir, meses. Eu dormia de 2 a 3 horas, das 5 da manhã às 7 da manhã era o suficiente, mas por cansaço. De 60 quilos eu fui para 100 quilos. Uau! Aí eu comecei a trocar o dia pela noite. Eu ia trabalhar às vezes com muito sono, e aí eu cochilava o tempo todo, eu não tinha uma disposição não rendia o meu dia, sabe? Por conta daquilo, porque eu vivia cansada durante o dia, porque eu passava a noite toda acordada. Mas eu comecei a comer muito, não conseguia mais comer em casa, não conseguia mais cozinhar, eu não conseguia ter mais uma rotina familiar. Nós saímos de manhã, comia na rua e só voltava à noite já alimentada, então era só porcaria, só comia na rua, tanto eu como elas. Foi uma fase assim que eu percebi que a minha saúde deu uma balançada. O emocional, ele traz isso, né? Essa dificuldade do autocuidado, né? A gente se abandona mesmo. Você acha que você sentiu isso com você, que você estava se abandonando? Senti. Eu senti. E eu entendia que eu focava mais a minha atenção para elas, sabe? E esqueci de mim completamente. O meu pensamento era, eu preciso poupar toda essa dor. Eu não me importava mais com a minha dor, eu só me preocupava com a dor delas. Então eu tentava suprir eu ia no shopping todos os dias com elas, eu caminhava pelo shopping o dia todo até elas cansarem para poder voltar para casa e dormir. Porque eu só não queria porque toda vez que elas entravam dentro de casa, elas choravam. Toda vez que a gente sentava no sofá para assistir uma televisão, um filme, remetia a lembrança e a gente chorava. Então eu passei a ficar mais tempo com elas na rua, passeando, andando e comendo do que qualquer outra coisa. E quais foram, qual foi a virada de chave? Em que momento você entendeu que isso tinha que mudar? Que essa rotina desgastada, essa rotina com um emocional pesado, né, cheia de memórias que não te deixavam mais feliz, muito pelo contrário, né? Porque o luto, ele demora para passar. Cada um tem o seu momento, cada um vive de uma forma. Qual foi a virada de chave? Teve 2 pontos. Primeiramente, que eu fiquei de mal de Deus por um tempo, então a minha fé, o que eu acreditava, para mim não fazia muito sentido. Então, eu descobri que eu não estava mais sozinha naquele momento, que não era, eu estava sendo observada.
um belo de um dia que a minha filha mais nova me pediu para rezar antes de dormir. Porque foi o que eu sempre ensinei a vida inteira. E aí eu não deixava mais elas rezarem. E aí um dia, cansada de não dormir, eu disse, mamãe, será que eu posso rezar antes de dormir? Aí eu disse assim, por mim tanto faz. Você pode rezar se você quiser, mas eu não acho que vai resolver. E aí ela levantou da cama e foi se ajoelhar. Aí eu disse, filha, levanta, você não precisa ajoelhar mais. Deita e reza do seu jeito. E naquela noite, todas as 3 dormiram a noite toda. E aí eu acordei, falei, tudo bem, eu já entendi, você está aí me olhando, eu não estou sozinha. O outro ponto era que eu percebia que as meninas não queriam ir para a escola porque eu estou triste que meu pai morreu. Eu não vou estudar porque eu tenho saudade da minha avó. Eu não queria trabalhar, eu não queria me relacionar, eu não queria conversar com minhas amigas porque eu achava que tudo que elas falavam não fazia sentido dentro da minha dor. E um belo de um dia eu disse para elas, nosso luto tem prazo para acabar. Então vamos chorar, vamos sofrer, a gente tem o direito disso. Mas no dia 30 de dezembro acabou. A gente não vai mais usar a morte deles como muleta para nossa vida. Porque tudo a gente achava que não dava certo porque eles tinham morrido. Tudo. E eu vi que isso estava atingindo elas. Porque elas estavam fazendo o que eu fazia. Então, tipo, mas hoje eu não vou... mas eu tirei nota baixa, mas também eu perdi o meu pai, eu perdi a minha avó. E aí eu vi e falei, o que eu tô fazendo? Tudo que eles ensinaram, tudo que eles me cobravam, eu tô fazendo tudo errado. E aí eu disse, nunca mais. Parece que foi uma chave que virou e uma porta que se abriu. Nós mudamos a nossa casa, do nosso bairro. Elas se mudaram de escola. Não foi fácil. Todos tínhamos medo, eram novos amigos, tudo novo. Mas foi a melhor coisa que a gente fez, foi se mudar de onde a gente estava. E o salão da sua mãe? Como é que você desfez dele? Depois de um ano, eu baixei as portas, porque eu precisava estudar. O salão, eu precisava ficar muito tempo lá, era uma distância, né, de onde eu estudava. Então, o que eu decidi? Eu vou fechar. Aí eu peguei as pessoas que trabalhavam lá, disse assim, olha, não é só meu. A gente vai dividir aqui. A manicure ficou com as coisas de manicure. Uau, que a gente incrível. fez toda a divisão. Eu falei, agora cada uma vai seguir a sua rotina, o seu caminho. E aí eu fechei, vim para Mogi e fui estudar em São Paulo, né, por um tempo, e trabalhava como auxiliar nos salões. As meninas estudavam um período integral na escola, então eu tinha essa disponibilidade de horário para poder estudar. Muita coisa, né? Muita coisa. E eu acho que teve uma sabedoria de colocar um prazo para que isso terminasse, né? De entender que tinha que realmente ter esse fim. O fim tinha que ser um fim de verdade. E ali ia nascer uma nova Luana, que ia nascer uma nova história. E que você tinha que estar pronta para isso. E é muito bonita a sua história. Eu fiquei realmente emocionada, porque... apesar de você ter 38 anos, é muito nova, né? Ao mesmo tempo que é muito nova, é uma idade muito complicada para a mulher, né? Tá chegando perto dos 40, tem uma série de mitos aí sobre chegar nos 40 anos. Eu falo que foi um pouco precoce, né? Casei, teve filhos, fui viúva, perdi mãe, muito jovem, assim. Uma pessoa com 38 anos, geralmente ainda está construindo a sua vida, né? Tá tendo seus filhos. E para mim já estava acabando ali uma história já estava se encerrando ali. Então eu demorei também um pouco para entender isso. Eu acho bacana porque assim, na semana passada a gente abordou a questão da autoimagem, né? E faz muito sentido quando você fala eu não vou conseguir, porque assim, conhecendo você, ontem ela ainda me falou, eu fui lá na Luana, ela tem uma graça, dá vontade de trazer pra casa, né? Então, assim, a autoimagem física, né, e profissional, ela é uma, mas assim, a interior ela é outra, porque assim, houve dor, houve choro,
houve sangue, né, o sangue interno, né, para você passar por todo esse processo. Mas assim, a questão da autoimagem em você que eu vejo, ela não mudou a sua essência. E assim, os seus problemas não viraram muletas para que as pessoas tivessem pena de você ou para que você conseguisse se beneficiar financeiramente das pessoas de alguma forma ou, né, assim, porque assim, a gente vê muito disso. Ai, meu pai e minha mãe morreu. Ai, vamos ajudar e tal, e tal, e tal. E assim, por quê? Porque a pessoa, ela auto se camufla, né? E às vezes existe um pouquinho ali da má fé também das pessoas. E eu acho bacana porque em nenhum momento, quando você conta isso, eu vejo muita pureza na sua fala. Porque nunca houve o interesse de passar a perna nas pessoas que já trabalhavam com a sua mãe. Você teve esse autocuidado, né, com as pessoas. Você tinha ali a empresa, porque trabalhava ali com transporte escolar. Sim. Mas assim, em nenhum momento você mudou a sua essência por conta daquilo que o universo te trouxe, né? Então, inclusive no pessoal a gente já falou disso algumas vezes. Ela falou que ela se questionava muito por quê. Eu falava assim, porque se você não tivesse passado por o que você passou, você não estaria aqui comigo agora. Então, assim, o processo ele é doloroso, mas assim, as pessoas não entendem o porquê do processo. E a gente questiona muito Deus, a gente questiona o universo, a gente se questiona onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, mas eu costumo dizer em todas as vezes que eu gravo que tem que dar muito errado para começar a dar certo. Que foi o seu caso. Deu muito errado. Mas esse questionamento, dizia assim, porque eu fiz muito. Porque eu entendia, assim, eu sempre fui uma boa filha, eu sempre fui uma boa esposa, eu sempre cultivei a minha família, sempre pensei em blindar a minha casa. Porque tanta gente ruim, né? Porque você tem esse pensamento, como assim eu? Como eles foram, como eles partiram, eles eram pessoas tão boas. Mas aí não tem resposta. Você para de perguntar, porque é em vão, né? Você tem o quê? Aceitar. Eu sempre disse muito para as meninas, algumas pessoas, não todo mundo, mas tem algumas pessoas esperando, dá errado. Eu não consegui continuar essa educação que vocês têm. Quem conhece, ela sabe o tanto que elas são educadas e queridas. Então, eu pensava, não, eu vou falhar. Não, eu não posso falhar. Eles apostaram em mim, eles me ensinaram como fazer. E eu dizia para elas, algumas pessoas estão esperando dar errado, mas vocês têm todos os motivos para dar certo. Eles deixaram o alicerce, o ensinamento, a educação, o que eles queriam no futuro. A gente falava muito do futuro. Ai, com 20 anos a Júlia vai ser isso. Ai, a Luísa parece muito com você. Então, tudo aquilo eu fui buscando no dia a dia. Poxa, mas qual eram as conversas? O que a gente planejava para o futuro? Não, a gente vai seguir. A gente já sabe o caminho. É só seguir. É só seguir. Não é fácil? Não. É com dor. E vai ser sempre. A saudade, né? Depois as coisas vão amenizando, né? Vão se acalmando. Hoje eu tenho uma família novamente. Eu tive uma segunda chance. Tanto eu como hoje meu marido e minhas filhas, a gente tem esse entendimento. Tivemos uma segunda chance para estar aqui vivendo isso. Então, hoje eu tenho uma família realmente estruturada novamente, né? Hoje eu penso no futuro. Antes eu teve por um bom tempo, eu só pensava no amanhã. Hoje e amanhã. Sim. Eu não quero uma viagem daqui a um ano. Eu não vou comprar um carro para me pagar. Não. Por quê? Porque pode ser que amanhã eu morra. Então, por muito tempo, hoje não. Hoje a gente já sabe estruturar, a gente já pensa na faculdade das meninas, a gente já pensa, sabe, na formação, nos netos, e enfim. Graças Mas, assim, a Deus. É uma coisa bacana, porque assim, eu nunca ouvi falar, não é um comparativo também, tá? Mas assim, a pessoa da qual você se relacionou é totalmente distinta dela. E eu digo no âmbito network mesmo. É a pessoa que gosta de abraçar todo mundo, e a pessoa que gosta de ajudar todo mundo, e a pessoa que vai falar, e aquele cara que senta aí no linguajar verbal aí, troca ideia, tal, e ela sempre foi mais assim, né? Mais na dela. Mas assim, casou porque eu achei muito bacana, porque assim, assumir uma família que não é sua, sabendo que a troca ela
efetivamente é só emocional, Sim. para uma pessoa que é estável de mercado, é algo muito fortalecedor. Para ela foi também, do processo que eu a conheci. Sim. Né? Porque ela teve algumas mudanças de carreira que foram engajadas pelo atual marido dela. Exatamente. Porque ele sempre diz assim, e diz todos os dias, levanta que hoje o seu dia vai ser incrível. E aí, antes de ter hoje o espaço Luana Canuto, eu trabalhava em salões, ou era auxiliar, e ele dizia, você é muito boa, você é muito boa, você que fez esse cabelo, esse babyliss é você que faz, você é muito boa, você tem que ter o seu espaço, você tem que ter seu espaço. E aí hoje com Luana Canuto, com espaço e a minha equipe, hoje minhas filhas trabalham comigo, ele diz assim, eu sabia que você ia arrebentar, eu sabia. Então é assim, ele potencializa a todo o momento. Sabe uma coisa que eu reparei em toda a sua história, né, do que a gente conversou ontem, vendo você falando coisas novas aqui pra gente, é que, primeiro, você abraçou a sua dor, você acolheu a sua dor, viveu a sua dor, mas ela não se transformou numa muleta. Nunca. E você continuou, né, mesmo sendo um dia depois do outro, como você citou, a sua dor não foi uma muleta para você desistir. Ela se transformou num motor para você ir para frente. Para me impulsionar. Em nenhum momento eu pensei em parar. Exatamente isso que eu falei. Eu pensava, peraí, mas eles acreditaram em mim. Eu não posso agora parar. Eu não posso. Eles vão estar olhando para mim de algum lugar. Eu não posso fazer errado, entendeu? Eu tenho que pegar impulso e ir. E a outra coisa muito que eu também entendi assim do seu processo é que você adulteceu. Você falou, não, eu vou tomar rédea da minha vida, eu não vou ficar chorando feito uma menina, porque não pejorativamente falando, Sim. né? Mas eu não vou, eu sou uma mulher adulta, eu sou mãe. Eu tenho 2 pessoas que precisam do meu colo. Sim. Né? E quando você se coloca nessa posição de doadora, de nutrir uma família, fatalmente vai aparecer um protetor. Quando a gente se coloca no nosso papel real, as pessoas que vão compor aquela família, sistemicamente falando, quem vai ser o homem, quem vai ser a mulher, ela aparece neste papel. Porque apesar de você ter tomado a rédea da sua vida, você não quis substituir a perda das meninas. Sim. Você foi o melhor que você podia ser com aquilo que você tinha naquele momento. E não tentou substituir. Toda a sua fala não mostra isso pra gente, que você está tentando substituir. Então, você constituiu uma família com a peça que faltava naquele momento. E eu acho que o seu marido, ele é a peça que faltava e ele se encaixa dentro desse ambiente que você já tinha criado. Tanto que eu sempre dizia isso muito para elas, eu tô dando o meu melhor. Eu não preciso, vocês não precisam de um pai. Eu dizia isso para elas, vocês não precisam de um pai. Perfeito. Vocês só precisam, vocês já sabem como fazer. Ele já deu o caminho. Uhum. Então, vocês só precisam seguir. Eu não vou nunca substituir, jamais. E hoje, o meu marido fala para minhas filhas, e elas olham para ele, sabe? Elas entendem que a Luísa mesmo disse outro dia, eu até contei para Ana, que ela disse assim, que sorte a minha ter tido 2 pais. Eu tive a sorte de ter tido meu pai, que era maravilhoso, e hoje eu tenho você, que também é maravilhoso. Então, para uma menina que já conhecia, não era um bebê, né? Já tinha afeto, já tinha o carinho, o amor. Poder dizer isso para ele, eu digo para ele, olha, elas chamam de verdade, porque elas não precisavam fazer isso, né? E ele entende isso, e tudo bem, e elas também. Tipo, eles estão se conhecendo também, né? Não só eu e ele, mas elas também estão... faz parte, um respeitando o limite do outro, o espaço do outro, a privacidade do outro, mas se amando. Na verdade, o ponto principal é o amor. E o respeito. E o respeito. É isso mesmo.
É incrível. E é muito bonita a história de vocês. Eu fiquei muito emocionada ontem também, vendo a forma que você fala do seu marido, o quanto ele é atencioso, o quanto... Aí você vinha falando, é porque ele faz isso, porque ele é muito bacana, porque encheu ele de elogios. Eu fiquei super curiosa para conhecê-lo. Fiquei, de verdade. Mas ele é incrível! E aí, quando você traz isso, e eu observando, né, a terapeuta observando, pensando assim, mas ela é tudo isso. Será que ela vê? Você tem essa noção de que você é tudo isso e que o que você está recebendo é merecimento da força que você plantou todos os dias? Eu acredito que eu sou merecedora desse homem maravilhoso. Eu sei disso. E a gente fala isso. Ele fala, você é maravilhosa, eu não mereço tanto. Aí eu digo, não, você merece. E eu também mereço você. Então é uma troca justa. Viu, meninas? Não desistam. Não desistam. Existe, o amor tá aí. Mas é isso. E eu não percebo que você saiu do seu papel. Porque o que eu vejo, assim, muito nas mulheres que passam por situações parecidas, ou simplesmente porque se separaram, né? Porque tem muito isso. O que a gente mais vê, infelizmente, o casal se separa, o homem vai viver a vida dele e a mulher fica com a carga todinha para ela. Tadinha. E aí, neste processo, o que ela faz? Ela assume papéis que não são dela e se tornam pessoas que elas nem queriam ser. Sim. Porque na necessidade de suprir o que os filhos estão perdendo, ou de não deixar o filho sofrer por algum motivo, né? Para não ter uma questão financeira, Sim. porque o genitor não está colaborando, ou porque sumiu, ou porque qualquer outra coisa. A mulher se entrega muito para papéis que não são o dela. E nisso ela se perde e a relação entre todos fica muito complicada. Tem que dividir. Tem que dividir. Eu levo na escola, ele busca, né? Hoje mesmo ela almoça com ele, tem dias que almoça comigo, é dividido. Mesmo ela já tendo 14 anos, mas todas as tarefas da casa, todos os compromissos, é sempre dividido. E é muito legal isso, porque a gente tem que ter uma válvula de escape. Tudo isso. Às vezes eu vejo mesmo as meninas... no dia a dia delas, né? Ainda elas perguntam o porquê de tudo aquilo. E aí eu chego em casa e digo, aqui é minha válvula de escape. Como foi o seu dia? O que está acontecendo? Porque quando você compartilha, parece que a dor é menor. Não é ela Com certeza. é muito menor. A melhor forma Então, de você diluir a dor é compartilhar com as pessoas que você confia. Então, e o importante é você compartilhar com pessoas que entendem do que você está falando. Sim. Porque a gente até já conversou isso em outro momento. Uma das coisas que eu aprendi, quando eu não tinha mais alguém para pedir um conselho, ou era minha mãe, ou era o pai das meninas, eu comecei a falar ao Léo. Eu falava para qualquer pessoa sobre qualquer assunto. E aí hoje eu entendo que você vai falar sobre filhos, então você fala com pessoas que têm filhos. Se você vai falar sobre empresa, você fala com uma pessoa que já teve uma empresa ou tem uma empresa, porque assim fica mais fácil. Porque se você começar a falar coisas que outras pessoas não produziram, não tem como elas te ajudar. Então, hoje, graças a Deus, ele é um homem que já tem seus filhos, já teve sua empresa. Então, fica muito mais fácil eu chegar em casa e dizer assim, estou com dificuldade nisso, estou com dúvidas como agir nesse momento. Né? E se ele não sabe, ele vai procurar. Ele falou, vamos falar com um advogado? Vamos falar com um contador? Vamos falar com a terapeuta? Porque aí, hoje, a gente procura... a resposta com pessoas que estudaram. O especialista nisso. Não tem melhor coisa então, do que... é isso. Maravilhoso. E me fala uma coisa. E de todas essas coisas que a gente conversou, eu quero saber da parte boa. Eu quero saber no que essa dor toda se transformou. Sabe? Qual que é o grande aprendizado positivo que toda essa história trouxe para sua vida? Hoje, meninas, eu sigo a minha vida mais leve. Eu não ponho uma carga tão pesada. Porque, na verdade, a gente não precisa levar essa carga toda, né? Os problemas são solucionados,
que não tem solução, o universo resolve. Que eu Eu sempre não digo conversei isso com ela, viu, Anaísa? A Anaísa quieta aqui, ó. Eu sempre digo Fazendo isso. Que eu amor. não Mas eu consigo tô fazendo resolver. a morta, eu tô fazendo a morta porque 60 vezes ela lavando meu cabelo. Ai, Anaísa, eu falo, Luana, deixa eu te falar uma coisa, amiga. Você vai conseguir resolver, não é? Não, eu falo, ó, amiga, tem coisa assim, ó, que quando a gente não resolve, o universo vai resolver Solucionado pra gente. está. É. Então hoje eu vivo a minha vida mais leve. Eu vivo o amanhã. Eu vivo intensamente, na verdade, né, Anaísa? É. Eu vivo todo momento, eu não alimento tristeza, não alimento problema. Eu resolvo e sigo em frente. Isso eu levo para minha equipe, eu levo para minhas filhas, eu levo para minha casa, eu levo para minha família, para meus amigos. É isso que eu levo hoje. Tem que ser leve. Toca leve. A gente brinca lá em casa, toca leve. Sem pressão, sem cobrança, sem chatice, sem nada disso. Porque a vida é muito curta. Hoje você está aqui, amanhã você não está. E aí, ficou o quê? Ficou o quê? Então, toca leve. E hoje, eu sempre estou dizendo a mesma coisa para todo mundo. A gente sempre tem uma segunda chance. Tem que acreditar. Ninguém é frigideira. Todo mundo tem uma tampa. Não tem como. Vai dar certo. Então, vai vivendo sua vida. Anda pelo correto, anda pelo certo. Faz com amor. Né? Vai trabalhar com amor, sabe? Fala, ouça as pessoas e filtre o que você ouve. Eu tento levar um pouquinho de cada cliente minha que senta na cadeira e eu escuto, porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma dor, tem um problema, tem um trauma. Então, tem que filtrar e ver o que é que você pode ajudar aquela pessoa e também somar na minha vida. Esse é o caminho que eu sigo hoje. O que você acha que é a Luana de antes... Não, na verdade, vou até reformular. O que você acha que a Luana de hoje tem que a Luana de antes não teria se ela não tivesse passado esse processo? Aprenda a dizer não. Não viva para agradar todo mundo. Não viva para agradar as pessoas. A sua vontade também tem que ser colocada no papel. A sua vontade também é importante. Eu percebi que a Luana lá, ela fazia muita coisa para agradar, sabe? Uhum. Eu tinha medo de falar do que eu penso, do que eu acredito. Hoje não, hoje a Luana fala. Hoje eu só faço por amor. Eu só faço porque eu estou feliz fazendo. Se me incomoda, se algo está errado, eu vou falar. Eu vou falar e não fico mais em lugares que eu não tenho que estar, só por estar. Não, eu só fico em lugares que as pessoas querem que eu esteja e eu quero estar ali. Porque aí a vida fica mais leve, fica mais fácil. A Luana de hoje falaria: diga o que você tem vontade. Fale não, fale sim, mas fale o que você sente. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho com o aprendizado que você tem hoje para a Luana de antes, o que você diria para ela? Ouça. Diga que ama, porque pode ser que não dê tempo. Às vezes não dá tempo. Então, se ama, diz que ama. Abraça. Hoje eu abraço, eu digo que eu amo, eu cheiro. Mas é um aprendizado lindo, eu não deixo mais passar. Porque você pode achar que amanhã eu falo, depois eu... Mas não vai dar tempo. Infelizmente, não dá tempo. Então, a gente pode dizer que a grande lição que você traz da vida é viva o agora. Viva o agora. Viva com amor, viva com verdade. Porque às vezes a gente tá com um sentimento não, uma emoção ruim, uma raiva, um rancor, sabe, por conta de uma briga ou por conta de um mal-entendido. E aí a gente deixa de estar com as pessoas, deixa de fazer o que a gente realmente gostaria, o que seria da nossa essência. O que eu realmente quero fazer com meu filho, por exemplo?
quando eu brigo com ele, na verdade eu não queria estar brigando, eu queria estar abraçando. Então, quando eu deixo de fazer algo com quem eu amo, por conta de uma emoção ruim, isso pode se tornar um peso na minha vida. Então, eu acho que você aprendeu esse filtro de uma forma muito dolorosa, mas hoje se tornou uma história linda. E você é um exemplo maravilhoso. Eu acho que tem muitas mulheres que vão se inspirar muito na sua história. A gente sabe que tem dor de sobra aí no mundo. E é difícil a gente julgar. Eu não posso julgar que uma pessoa está usando isso ou aquilo de muleta, porque eu não estou dentro da situação dela. Mas eu posso dizer, olha, tá vendo aqui a Luana? Ela conseguiu. Olha um pouquinho para a história dela. Também é difícil. Ela passou por luto, ela passou por uma transição de carreira, ela enfrentou uma vida de mãe solo, ela enfrentou problemas com a imagem, depressão, sobrepeso, uma série de coisas que para a mulher são coisas muito importantes. Né? Hoje uma mulher, para a gente se recolocar no mercado, para a gente começar uma vida nova, todo mundo quer começar bem. Então, às vezes a pessoa fica esperando o momento certo para tomar uma atitude. Eu só vou mudar de carreira quando eu tiver tal coisa. Eu só vou conseguir um relacionamento novo quando eu tiver com o corpo X. Ou eu só vou sair para me divertir quando eu puder comprar a roupa Y ou ter o carro não sei o que, a casa não sei de onde. E isso sim são desculpas para a gente não prosseguir. Porque quando a gente tem uma dor muito intensa, ou a gente abraça ou a gente desiste. Você abraçou. Tem algumas pessoas que não têm essa força, né? E eu acho que você é um exemplo mesmo. E eu estou muito feliz que você dividiu isso com a gente. Foi um prazer. Sabe? Que você teve a coragem de se expor, assim, com essa transparência, né? Eu nem esperava, sabia que fosse ser tão... E não dá, né? Porque quem me conhece sabe que eu choro litros. Eu nem inundei. Mas não isso. Eu senti muita verdade, sabe, Luana, naquilo que você tá colocando aqui. E com uma simplicidade muito grande. De dizer, não, gente, foi difícil. Foi muito difícil. E eu sabia que ia ser difícil, mas mesmo assim eu fui. Um difícil depois do outro. Mas eu percebo que você estava plantando amor todos os dias. Sempre. Então, eu acho que resumindo um pouco do que você falou, vamos plantar amor todos os dias, porque você está colhendo amor. Hoje você tem um marido incrível, o salão dela é lindo, o atendimento é fantástico, não é jabá, é verdade. É verdade mesmo. Eu não gosto. As meninas, eu gosto, mentirosa, sai de lá. Gosto, gente. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Eu tô lá, mas eu não gosto. E isso a gente só constrói com amor. Não tem como uma pessoa construir uma vida de sucesso se ela não tem amor por si, pelos outros e por aquilo que ela faz. Ela tem que transbordar amor. E eu vejo isso em você. Muito obrigada. Muito obrigada. Que linda. Acabou, gente. Tá, estamos no finalzinho No aqui. final. A Luana vai vai presentear os nossos espectadores com um tratamento capilar. A gente vai soltar a chamada essa semana. E eu quero ver vocês lá, o pessoal de Mogi das Cruzes e região, quem vai ser o ganhador do sorteio. A gente vai falar sobre ele durante a semana. Vocês serão muito bem-vindas lá. Gente, um lugar acolhedor. Cappuccino incrível, as meninas são maravilhosas. Eu só vou lá pra comer mesmo. Não, mas é natural. Eu chego lá, as meninas, quer um cappuccino? Eu nem pisei, eu falo, quero cappuccino com a bolacha. Mentira, gente, hoje em dia eu mesma vou na cozinha pegar. Nossa, já é de casa, agora ela já é de casa. Já tá nesse nível, né? E é muito legal porque, assim, eu me conectei com a Anaísa, né, por conta de situações que nós tivemos muito parecidas uma com a outra, né? A gente, inicialmente, foi uma questão profissional, ela começou o tratamento comigo, e aí nós nos tornamos amigas com isso, e ela trouxe você, né? Vocês se conectaram, e essas conexões que a gente tem que prestar atenção. As mulheres
costumam prestar muita atenção nos defeitos, costumam prestar muita atenção na competição. E a gente quer trazer pessoas para mostrar que a gente também pode se conectar com a dor do outro, não carregando a dor do outro para si, mas no sentido de, deixa eu ver aqui como é que você superou esse negócio para eu aprender também. Então, ao invés da gente continuar, né, as mulheres de um modo geral olharem umas para as outras, se comparando, se julgando, competindo, né? Olhar, poxa, o que será que ela fez? Porque ela tá nesse lugar. Olhar com gentileza, né? Com amor, com parceria. O que eu posso te ajudar? O que eu posso estar naquele momento ali falando com você que pode fazer dessa história triste um momento leve, um momento mais tranquilo. Acho que isso tem que falta muito, gentileza. Ouvir com carinho, sabe? Não ouvir achando que... ou julgando, ela é triste. Não! Às vezes ela está passando por um momento triste, mas uma palavra sua, um carinho... ou você contando a sua história. Já aconteceu várias vezes eu contar a minha história e pessoas dizer, vou ligar aqui pro meu marido porque hoje eu briguei com ele, aí vai que ele morre. Gente, eu falar, sério isso? Falou, não, por favor, não, eu não posso. E às então vezes é sobre isso, né? A gente se apega na toalha que ficou jogada, a gente se apega na roupa que ficou no chão, na comida, na pia que ficou suja e esquece do principal. Qual que é o principal? Tudo bem, claro, tem que colaborar, meninos, claro. tem que colaborar, pelo amor de Deus. Claro. Baixa a tampa da privada, coloca a toalha no lugar, mas, por favor. Mas eu lembro do episódio bem engraçado. Foi um pouco depois que eu conheci a Luana, um dia eu tava no lavatório e ela tava meio assim... Eu percebi que ela tava... não chateada, ela tava incomodada com alguma coisa. Alguém havia falado algo... A Anaísa me entregando. Alguém havia falado algo pra ela que incomodou sobre uma certa pessoa e... Aí ela falou assim, amiga, será que eu não mereço? Aí eu falei assim, mas quem disse que você não merece? Mas falando o quê? Das conquistas dela? Aí eu falei assim, mas quem disse que você não merece? Independente da forma que veio, como veio, se veio de cima, se veio de baixo, se veio do além, conquistas são conquistas. Eu falei pra ela, eu peguei e falei assim pra ela assim, demita essa pessoa. Da sua vida. Sim. Da minha vida. Isso, demita essa pessoa da sua vida. Eu falei pra ela, porque assim, a busca de toda mulher hoje, e eu digo toda mulher, por toda a influência masculina tanto boa, porque assim, tem muitos homens bons, mas também tem muitos homens ruins, né? Então, assim, tanto por influência, a mulher, ela tá em busca, não é de uma posição, ela tá em busca de ascensão. Só que, na maioria das vezes, a gente acaba acreditando que a gente não é capaz. Por quê? Porque a gente ouviu de alguém. Mas como que você conseguiu? E, às vezes, a pessoa nem sabe da sua história triste. Né? Então, eu lembro disso, eu virei pra trás com o cabelo molhado, assim, eu falei, mas quem falou pra você que não tô entendendo? Ela, Ana, é que porque eu falei, olha, demite. Pra ela, tem pessoas que você tem que demitir da sua vida, do seu ciclo. Exato. Porque assim, se a pessoa sabe do seu sofrimento, se a pessoa sabe de tudo que você batalhou... Porque assim, existe uma diferença muito grande da pessoa olhar de fora, porque assim, a batalha social, ela é uma, mas a batalha interna, ela é muito diferente. Muito diferente. Pra você sorrir hoje... Ninguém sabe se você jantou ontem, se os seus filhos jantaram, se você discutiu com seu marido, se o seu pai e a sua mãe tá bem, se tem alguém doente, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, né? Que as mulheres, elas carregam esse peso pelo fato de sempre termos que estar sorrindo, né? E assim, a gente já vem com essa crença de que só conseguiu por conta de fulano. Ou só conseguiu por conta de ciclano. Sim. Ou porque nasceu bem. Exato. Nasceu rico. rica, nasceu em família herdeira, você é herdeiro, por isso que você tem. Não, todo mundo, é o que eu falei, todo mundo tem a sua história. E todo mundo tem o seu momento. Todo mundo tem o seu A gente momento. costuma dizer assim, o que você está fazendo de diferente para mudar? E
calha muito na sua situação. O que você tava fazendo de diferente? Eu tava sofrendo. Agora eu não quero sofrer mais. Chega de sofrer e vamos viver. Chega e bora pra viver. Né? Bora pra vida. E não significa que não ficaram marcas, dores, né? Lembranças, tantas lembranças boas quanto ruins. Aprendizado, como não ser também, né? Porque Sim. como não ser. Como não fazer mais isso, nunca mais. Né? Porque as pessoas perguntam muito, o que eu tenho que fazer? Mas é muito raro uma pessoa que pergunta, o que eu não devo fazer? Qual é o hábito que eu devo abandonar? O que será que está me atrapalhando? Essas perguntas a gente só quer somar, construir em cima de uma base, muitas vezes, que não está nem formada. Que é só pegar fácil. Exatamente. Só que é o caminho fácil. O que eu devo fazer? Sucesso. Não, o que você não deve fazer. Recentemente foi uma pessoa que tinha sido minha paciente e eu chamei ela para um projeto. E aí ela foi até minha casa para a gente conversar. E aí eu falei, vou te contar a minha história. E aí eu contei toda a minha trajetória, que eu tive muita dor, eu também tive perdas na minha vida. E complicadíssimas, tá? Muitas vezes eu conto e a pessoa fala, não. Mentira. Imagina, né? Eu ainda vou ter coragem de mostrar a minha foto do antes. Eu falo, gente, Deus é fiel. A gente consegue. Então, não é verdade? Então, eu não sou referência nesse momento. Porque assim, amigo não é referência pra tirar saúde de ninguém. Então, eu nem tô aqui agora. E o que me espantou foi ela falar assim, o espanto dela, assim, tipo, eu não acredito. Eu não acredito. Eu falei, mas por que você não acredita? Eu achei que você era daquelas pessoas que casou na hora certa, que teve filho na hora certa, que fez a faculdade na hora certa, tudo naquela ordem bonitinha. Eu falei, não, meu amor. Não. A minha ordem tava assim, né? Tava a ordem do dia, alguém veio e fez assim. Mas você sabe que na primeira vez que eu me separei, eu falei assim, eu fiz tudo errado. Eu casei cedo, eu tive filho cedo. Errado pra quem, né? Eu parei de estudar. E eu vivi meses ali remoendo aquilo. Quando um dia eu tava deitada assim, sozinha. Os meus filhos tinham ido pra casa do pai e eu sem um puto. Sem um puto. Aquele dia dizendo, putz, e agora, né? Aquele dia que eu falei assim, sorte que os meus filhos não estão aqui porque hoje eu não tenho um puto. O que eu ia fazer? Eu não tinha, né? E aí eu fiquei pensando assim, voltou essa lembrança de você fez tudo errado, parece que fica aqui o bom e o ruim, né? Você fez tudo errado. Aí eu falei assim, errado pra quem? Porque assim, padrão de sociedade casar depois que você faz faculdade, só que você passou a vida, não que seja errado, né? Tem pessoas que são muito felizes dessa forma, né? Mas não justifica dizer para uma pessoa que ela errou porque ela casou cedo. Não precisa ser um padrão. Não tem que ser um padrão. E aí eu fiquei pensando assim, as pessoas namoram, elas ficam noivas, elas nesse meio de tempo elas fazem faculdade, e aí elas guardam dinheiro para casar, e aí elas casam, aí elas se programam mais 5 anos para ter um filho, e nesse tempo todo, o que foi que ela viveu? Sim. Ela só se programou, ela não viveu. Então, a minha mudança de chave, ela foi a questão de perder algo. Mas eu já tinha perdido algo que eu não tinha. Então, eu falei assim, cara, você não fez nada errado. Eu levantei, dei 3 tapas na minha cara. Fui na feira, dei uma volta na feira. Olha que situação. Dei uma volta na feira, senti aquele cheiro de pastel. E eu jurei pra mim mesmo que nunca mais eu ia murmurar contra mim mesma. E depois daquele dia, tudo ficou bom. Eu sou meio amarga mesmo. Eu sou meio amarga mesmo. Me fale mais sobre isso. Eu sou meio amarga mesmo. Entender. Mas não é porque tá dando tudo errado na minha vida. Não é porque assim, você carrega muita coisa. Né? Então, assim, filhos que vêm de famílias amorosas são pessoas amorosas. Os meus pais, eles sabem disso. Eles não foram pais amorosos. Porque também não receberam amor.
Exato. Tem um contexto. Numa aí, família tem com contexto. 7 filhos e a outra com 8, e aquela época era natural, né, os pais e as mães viverem ali em crise familiar, em situações de abuso, porque antigamente era natural, Sim. né? Então, quando você falou assim, diga que ama, eu falei, eu pensei assim, eu falei assim, cara, eu tenho tanta dificuldade. Eu tenho tanta dificuldade porque, assim, eu costumo demonstrar amor em gestos, mas não em palavras. Que também é muito importante. É importante fazer. O gesto é tão importante e às vezes até mais importante Que a do palavra, que as palavras. é. Porque no sensorial, por exemplo, a criança ela vai recordar que a mãe fez, que a mãe abraçou, que a mãe acolheu, que a mãe brincou, mas ela não vai lembrar que a mãe falou eu te amo. Muitas vezes ela nem codifica as palavras ainda, ela não sabe o significado daquilo. Então, isso é mais importante, muitas vezes, do que a palavra. Para o adulto, não. Para o adulto, não. E eu acho que o que a gente faz muito é cobrar das pessoas que elas tenham reações normais, como se elas tivessem tido vidas. Eu vou falar normal, eu sei que a palavra é ruim, mas a gente cobra as pessoas que tenham reações de vidas dentro de um contexto perfeito, como se a vida dela tivesse sido perfeita, num lar equilibrado, que nunca faltou nada, mas não foi. Então, como é que eu posso cobrar de uma pessoa que viveu uma vida caótica, Sim. que ela tenha um comportamento como se nada tivesse acontecido? Doce. Vocês já prestaram atenção que a gente faz isso mesmo com Sim, os nossos filhos? A gente às vezes esquece e fala assim, poxa, mas fulano tem tudo. E por que ele é rebelde? Por que ele não sei o quê? Porque a gente aprendeu que é assim que fala. Mas a gente não tem o hábito de sentar pro filho e falar assim, filho, o que tá te incomodando? Talvez você, por conta da dor, né, desse problema, aprendeu isso porque era a forma que você tinha de chegar, de atravessar essa barreira e chegar até elas. Mas dentro de um contexto onde isso não aconteceu, a gente tem esse hábito de olhar para os filhos e ver assim, poxa, mas eu dou tudo. Eu dou comida, eu dou um teto, eu compro roupa, tem passeio, tem não sei o quê. A pessoa está reclamando do quê? Mas não percebe que para que essa criança tenha tudo isso, eu tô me privando, eu tô mal-humorada porque eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. Sim. Eu tô infeliz porque eu tô vivendo um relacionamento abusivo. Eu brigo com meu parceiro, às vezes nem na frente das crianças, ou muitas vezes na frente das crianças, ou o pai é ausente, ou tem algum vício, ou a mãe também, né? Não precisa generalizar. E aí a escola cobra dessa criança para que ela tenha um desempenho de uma criança que não está passando por nada disso. A sociedade cobra e ela cresce se cobrando que ela tenha esse mesmo desempenho, como se tudo tivesse muito bem. Então, a gente aprendeu, acho que a lição que você traz hoje é aprendam a abraçar as dores de você e para poder aprender com ela. Porque eu acho que isso faz total diferença no nosso emocional. Mostrar o sentimento para não criar mais pessoas amargas. Ou, tipo, porque a minha mãe também não era carinhosa e não me dizia que me amava. E aí eu não dizia que amava ela. E aí eu também não dizia para minhas filhas. E assim é uma cadeia, né? Então, chega. Vamos dizer que ama. Diga sobre o que você sente. Se você tá triste. Mas se você é brava, fala também. Não também. é proibido. Fala também. Se você achar que tá sendo... falou com uma palavra mais rude. Eu, por exemplo, não gosto que fale comigo. Eu sou doce, eu gosto que seja gentil. Sim. Eu não gosto. E antes eu não dizia. Hoje eu digo, olha, eu não gosto que fale assim comigo. Tá bravo? Tá acontecendo alguma coisa? Entendeu? Eu sou mais melindrosa, eu choro mesmo. Então eu não gosto. Não é? E antes eu achava assim, eu sou culpada porque eu sou assim. Eu sou culpada porque eu choro por tudo. Não, eu choro por tudo não. Eu choro porque se me magoa. Então, hoje eu aprendi a falar o que me magoa. Que aí você pode cobrar da pessoa, porque a pessoa não sabe, né? A gente pode normalizar a emoção que é considerada negativa. Porque a gente tem a mania, né? A gente aprende que é assim, ó. Não, eu tô magoada, mas não posso falar. O que aconteceu? Nada. Cara, não é assim. Né? Hoje, agora, isso é de 5, 6 anos pra cá, que eu falo com os meus filhos. Quando eles perguntam, mãe, você tá triste? Eu falo, tô.
E se é alguma coisa relacionada ao pai, eu falo. Mas eu não falo mal do pai. Eu falo, eu briguei com seu pai. Eu tive uma questão com ele. Eu não falo mal. Por quê? Ele não pode achar... Eu cresci num lar onde minha mãe nunca disse que tinha alguma coisa errada com meu pai. Então, eu cresci achando que meu pai era um príncipe. E minha mãe estava errada. Quando eu fiquei adulta, eu entendi. Opa, peraí, não é bem assim. A minha percepção do que era o masculino foi totalmente conturbada por conta de uma postura que minha mãe achava, não, eu não posso falar que o pai dela me causa sofrimento. E ele causava muito. E aí, a partir daí, eu comecei a entender. Eu não falo mal, eu não conto o que criança não tem que saber de problema de adulto, Sim. mas ele pode sim saber que eu tô triste. Triste. Ele pode sim saber que eu tô brava. Mãe, você tá com problema? Tô com problema. Mamãe tá triste hoje. Você tá chorando? A minha mãe... Não, filha, tá tudo bem. Não, eu falo, não, hoje eu tô triste. Hoje eu não consigo. Por quê? Porque a mamãe tá triste. Né? Então, a gente normalizar as emoções para que a criança também possa aprender com isso. Na verdade, você está criando... eles vão aprender com isso... que eu estou triste e tudo bem. E tudo bem, tudo isso bem. bem, porque depois eu vou não ficar preciso feliz. engolir a minha dor, eu não preciso esconder que eu estou triste. Eu estou triste, sim. E tá tudo bem. Eu vou resolver isso, amanhã vai estar melhor. E crianças que aprendem a identificar as emoções, elas são adultos melhores. Sim. E a gente não passou. A minha geração não passou por isso. A sua também não, né? Nossa geração engole o choro. Engole o choro. Hoje eu falo pro pequenininho, né? Engole o choro. Não falo engole o choro, não. Eu falo pra ele, assim, quando ele cai, que a gente tem mania de pegar a criança, caiu, você pega a criança e fala que passou. Não passou, gente, tá doendo. Então você falou, eu sei, filho. Hoje eu faço isso. Com o mais velho eu não fiz. Mas com o pequenininho eu falo, eu sei, filho, tá doendo. Chora um pouquinho que vai passar. Depois vai passar. Aí eu pergunto, já passou? Eu não falo, pronto, passou, vai brincar, passou. Eu pergunto, já passou? Ele fala, tá passando. Eu falo, então vamos lá, fica mais um pouquinho aqui. Melhorou? Ah, melhorou, pronto. Então, ele entende que ele vai passar por... O que eu tô treinando? Estou treinando ele para entender que ele vai passar por uma dor, mas que aquilo vai passar. Tem hora e dia para acabar. Exatamente. E você é uma prova disso. Tem hora e dia para passar. É exatamente 30 de dezembro. 30 de dezembro. Olha, 30 de dezembro, agora eu vou até marcar uma data. Porque eu tenho uma história parecida com isso, né? Que foi o dia que eu até falei hoje para você. Eu tava com uma série de pessoas trazendo um monte de problemas para mim, pessoas que eu não precisava mais. Eu podia ter demitido essas pessoas da minha vida. E aí eu virei e falei assim, cara, ninguém mais vai dizer para mim se eu posso sorrir ou se eu posso chorar. Eu vou escolher. Eu não vou carregar, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Eu decido ser feliz, essa decisão é minha. Eu não coloco mais a decisão da minha felicidade nas mãos de ninguém. E a partir desse momento, a minha vida mudou. Então, é engraçado que essa semana perguntaram assim pra mim, você tá triste? Eu falei, não, tô quieta. Aí eu falei, não, você tá triste? Eu falei assim, sabe aquele ditado que calado vence? Uhum. Tô quieta. Tô na fase do tô quieta, tô te observando, mas não tô triste, tô quieta. Então, assim, varia muito, né? Diz que você tá falando agora, porque eu em outras épocas, filha, bateu, levou. E ultimamente eu ando achando que eu não tô sendo mais eu. Tô numa fase assim, tipo... Que transformação, né? Não, real, eu tô assim... Eu vejo a pessoa fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, eu olho bem dentro do olho dela assim e falo... tá. Um calado vence, ó. Mas você já identifica o que você tá sentindo. Você sabe o que você tá sentindo. Né? Aí é diferente. E a gente vai crescendo, né? Isso é o mais importante de tudo. Eu acho que pela primeira vez na minha vida, de todas as fases que eu já vivi, eu tô gostando de ser uma pessoa adulta. Olha que coisa louca. Eu tô gostando. Para mim, hoje, o problema é um negócio que, tem esse problema aqui, tá, como é que resolve? E aí, é uma coisa que eu já falava, mas eu não tinha interiorizado, e cada vez eu tô interiorizando mais, que é o seguinte... Ser feliz não é você não ter problema. Ninguém vai ficar, ficar rico não tem problema. Não. É quando a gente desenvolve uma... rico cheio de problema. O que mais tem? Mas reclama, fica. Exatamente. E não é sobre não ter problema, é sobre o quão hábil eu sou
em resolver. Porque se eu resolver o negócio, às vezes o resolver é só mudar a chave. Ah, não vou me preocupar com isso aqui, não. Isso não é problema meu. Tem pessoa rica que faz Isso não é até poluição prioridade. sonora, né, Luana? O quê? Poluição sonora. Outro dia eu tava lá no salão, a poluição sonora. Que eu tenho isso, eu faço aquilo. Cara, tava todo mundo tonto. As meninas, todo mundo tonto. Mas ela mantém a calma, né? É, ela é super calma. E tava todo mundo assim, muito zen. Aí eu falei pra ela, Tá tudo bem. amada, que poluição sonora. Mas se fosse antes, eu ia falar. Eu ia lá, gata, isso aqui. Ninguém tá gostando do que você tá falando. Não, tá tudo bem. Vem aqui, entendeu? Mas o calado vence, viu, gente? isso. Calado vence, sim. Gente, nós estamos chegando no final. Agora realmente deu o tempo. Já Eu deu. acho que foi... Eu acho não, pra mim foi maravilhoso. Eu amei Passou de tão verdade. rápido. Passa muito rápido. Se deixar, a gente vai conversando, né? Fica até amanhã falando. Se tomar um drink, então, junto, aí lascou-se. Eu não bebo. Eu também não. Mas tá bom. Eu bebo. Viu? Cada Mentira, um- eu bebo sim, bebi uns drinks, a Luana, nesse dia. Então, gente, muito obrigada. Essa semana a gente vai entrar aí com um sorteio super legal. Eu espero que eu conhecer o sortudo que vai fazer o... Você vai amar, a sortuda vai amar o espaço, vai ser muito bem-vinda, com muito carinho, muita atenção. Eu não tenho Apareçam dúvida. todas lá. É isso. Gente, muito obrigada e até a próxima semana.